mais uma vez aqui. Saúdo a todos na paz do Senhor. Para junto a gente hoje refletir na palavra do Senhor, Evangelho de Mateus, capítulo 5, 27 ao 30. E hoje eu quero refletir como fugir da prática do adultério. Evangelho de Mateus 5, 27 ao 30, que diz: Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério? Eu vos digo, porém, que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar já em seu coração, cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca e tira para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. No Antigo Testamento, no tempo da lei, o ato do adultério, o pessoal, quando era pego no ato do adultério, era apedrejado. E no Novo Testamento, Jesus está ensinando, por visto que foi dito aos antigos, não cometerás adultério, Jesus diz: Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar já em seu coração, cometeu adultério com ela. Desejou, já cometeu adultério com ela. Jesus está dizendo. Já cometeu o ato de adultério. Mas aqui, em 1 João, capítulo 5, versículo 16, vai dizer: Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orarás, e Deus dará a vida àquele que não pecare para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que o ore, porque há pecado para a morte e pecado não para a morte. Tudo é pecado. E aqui também em Hebreus 13, versículo 4, vai dizer: Venerado seja entre todo o patrimônio e o leito sem mácula. Porém, os que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Deus é quem vai julgar. E Jesus está ensinando aqui que qualquer um que desejar no seu coração uma mulher do próximo, ele já cometeu o adultério. E vai dizer: portanto, se o teu olho te escandalizar, arranca e tira para longe de ti, porque é melhor que lhe perca um dos teus membros, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Mas será que a gente vai pegar uma faca e vai arrancar o nosso olho? É desse jeito que Jesus está dizendo essa parábola? Não. Jesus está dizendo que tudo começa no olhar. Tudo começa no olhar. Então, arranca quer dizer, se afaste, tire o olho dessa visão, coloque a sua vista para outro lugar, mude de propósito e saia desse ambiente. Aqui em Tiago 1, versículo 13 a seguinte, vai dizer: Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando é atraído e é engodado pela sua própria consciência. E depois de havendo a consciência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Então tudo começa em um olhar. Vem o olhar, vem o desejo, e se a pessoa não fugir daquela situação, ele vai ser engodado e vai colocar em prática. Então o Senhor está dizendo, porque uma vez me perguntaram, quer dizer que se já desejou no coração, então é melhor praticar, porque já pecou? Não, existe pecado para a morte e não para a morte. Pecou no seu coração, pecou, mas ele não praticou, ele tem como correr. Então o Senhor está dizendo, tire o olho daquela visão, fuja do pecado. A Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, abstém-vos da aparência do mal, é só aparência. E lá em 1 Tessalonicenses 4, 3, vai dizer que essa é a vontade de Deus, que se afaste da prostituição, fuja da prostituição. Só a aparência tem que fugir, e também da prostituição tem que fugir. Então aqui está dizendo, tire o olho dessa visão,
Vigie, olha o que é que você está vendo, se isso aí vai lhe trazer vida. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11 e 12, vai dizer: aquele que está em pé, olhe e vigie para que não caia. Não vos veio tentação senão humana, mas fiel é Deus, que na tentação dará o escape. Então o escape, você está vendo que o ambiente não agrada ao Senhor, você está vendo que aquilo está vindo a cobiça no seu olho, fuja do ambiente. Arranca o teu olho daí. Só é fugir. Eu me lembro de duas pessoas na Bíblia no Antigo Testamento. Primeiro, Davi. 2 Samuel, capítulo 11, vai dizer que Davi, em vez de ir para a guerra, ficou em casa. E quando ele ficou em casa, na varanda, ele viu uma mulher chamada Betseba tomando banho nua. E ele, quando viu, ele desejou, ele cobiçou. Em vez de ele correr e partir para a guerra, o que é que ele fez? Mandou saber quem era aquela mulher, sabia que era casada, e depois que ele soube que era casada, foi, mandou trazer e cometeu adultério com ela. E Deus usou o profeta Natan no capítulo 12, repreendendo, ele se arrependeu, confessou, pediu perdão a Deus, mas a espada não saiu da casa dele. Trouxe um grande prejuízo, ao ponto de seus filhos uns matar os outros, ao ponto de um filho seu violentar uma filha sua, ao ponto de um filho seu querer tomar o seu reino. Tudo isso aí trouxe um prejuízo muito grande, ao ponto de um filho seu, Absalão, se deitar com suas concubinas, com suas mulheres. Um prejuízo grande. Então, entre Davi e José, é melhor aprender com José. Lá em Gênesis, capítulo 39, vai dizer, Gênesis, capítulo 39, a partir do versículo 10, a respeito de José, que estava na casa de Potifar, trabalhando ali, e vai dizer que a esposa de Potifar todo dia chamava ele e dizia: deita comigo. E ele dizia: de maneira nenhuma farei isso, e pecaria contra Deus. E aqui, quando chega em Gênesis 39, a partir do 10, vai dizer: e aconteceu que, falando ela cada dia a José, e ele não lhe dando ouvido para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pelas suas vestes, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou as suas vestes na mão dela e fugiu para fora. Ele correu, e ele foi caluniado, foi dito ali como uma pessoa que quis violentar ela, foi parar na prisão. Mas é melhor fugir do que perder a intimidade com Deus. Perca o emprego, perca o cargo, perca a função, mas não perca a intimidade com Deus. O compromisso de José não era com a mulher de Potifar, nem com Potifar. O compromisso de José era com Deus. De maneira nenhuma pecaria contra Deus. Então ele fugiu, correu, saiu daquele ambiente. É bem verdade que todos nós somos pecadores. É bem verdade. Tudo começa no coração. Mas Deus nos deixou a sua palavra. Lá no Salmo 119, Davi vai dizer, versículo 9 a 11: como purificará o jovem o teu caminho? Observando conforme a tua palavra. De todo o meu coração eu te busquei. Não me deixe desviar dos teus mandamentos. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque a palavra ela purifica o coração. E o coração, lá em Jeremias 17, versículo 9 ao 10, vai dizer: enganoso é o coração e perverso mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, o conhecerei e esquadrinharei cada um para dar de conformidade às suas obras. Então, o coração enganoso, para a gente não se enganar, a gente tem que correr para a guerra e se alimentar da palavra do Senhor. Purificar o nosso coração com a palavra do Senhor. Guardar a palavra do nosso coração e colocar em prática. Provérbio 4, 23 vai dizer: de tudo que se deve guardar, guarda no coração, porque dele procede as fontes e a saída da vida. E Jesus um dia disse, perguntaram aos discípulos, conversando ali, e Jesus disse: não é o que entra pela boca que contamina o homem, é o que sai pela boca, porque o que sai é onde é que está todas as desgraças, os adultérios, a fornicação, aquilo que não presta. Então nós precisamos purificar o nosso coração com a palavra. E a palavra ela ensina, ela orienta. Então a palavra é: olha, e se tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe, porque é melhor ir para um céu faltando um dos teus membros
do que ir para o inferno com todo o teu corpo. Então tira o olho, saia desse ambiente. Lá em Lucas, capítulo 17, vai dizer que ai daquele, é impossível que não venha escândalo, mas ai daquele por quem vier o escândalo. E a Bíblia diz também lá em João 8,34, que aquele que comete pecado é servo do pecado. Diz lá em 1 João 1, 9 e 10, filhinho, se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. 1 João 1, 9 e 10. Se confessamos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissemos que não temos pecado, fazemos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. 1 João 2, versículo 1 agora. Aí o segundo vai dizer, e Ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também de todo mundo. E nisso sabemos que conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Guardemos a sua palavra. Então o Senhor nos deixou a sua palavra para nos orientar. E lá em 1 João 3, 8 vai dizer, quem comete o pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então o Senhor já deixou a sua palavra e nos dá toda a orientação de como fugir do pecado. Que nem eu já disse, aquele que está em pé, olhe, vigie para que não caia. Não vejo tentação senão humana, mas fiel é Deus, que com a tentação dará o escape. Então ele envia o Espírito Santo, ele envia alguém para orientar em profecia, e ele usa também alguém na sua palavra. É o modo de Deus falar. E a palavra é o próprio Deus falando conosco. Lá em 1 Coríntios, capítulo 5, vai dizer, a partir do 9, ali um jovem que cometeu o adultério com a sua madrasta. E o apóstolo Paulo manda tirar daquele meio. 1 Coríntios 5,9 vai dizer, já por carta tenho escrito que não vos associei com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não associei com aqueles que se dizem ser irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou bebedores, ou roubador, com o tal, nem ainda com mais. Porque que tenho eu de julgar também os que estão de fora? Não julgais os que estão de dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai por dentro de vós esse níquo, porque um pouco de fermento ele leveda toda a massa. E lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33 vai dizer, ninguém vos engana, as más companhias corrompem os bons costumes, as más conversações corrompem os bons costumes. Então por que que eu e você vai ficar em um ambiente que não agrada o Senhor, que não edifica a nossa vida espiritual? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23 vai dizer, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convém que eu faça. Então se não convém, não edifica, fuja, saia de perto e deixa Deus trabalhar. O Espírito Santo vai ensinando. Amém e amém. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.